Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos nós para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Online, através do nosso Facebook, Josenilton Silva, abraçando você que está chegando, compartilhe, convide mais alguém, estaremos estudando sobre um importante assunto nessa oportunidade, tratando sobre o culto, e nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua igreja, do seu pastor, pela vida da sua família. Eu sei que estamos vivendo um período de muita turbulência, período carnavalesco, ainda que formalmente não se tenha a autorização para as festividades, porém a gente sabe que a desobediência é uma marca inerente do ser humano e se percebe um certo barulho, um certo movimento nas ruas. Portanto, você vai notar aqui um pouco de diferença na nossa transmissão, talvez um som indesejado que possa passar aos seus ouvidos através da nossa transmissão. Porém, o nosso apelo é que possamos aqui nos concentrarmos naquilo que Deus tem para nos ensinar, ok? A nossa lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Cultuando a Deus com liberdade e reverência é a nossa lição de hoje. Você que está chegando, professor de escola bíblica, superintendente de escola bíblica dominical, você pastor de igreja, aluno, enfim, sinta-se à vontade e ores por nós, para tudo dar certo. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos analisar o objeto do título da lição, Cultuando a Deus. Já está claro que nós vamos falar aqui sobre culto. E o termo a ser estudado aqui, que envolve uma prática cristã, que envolve um comportamento da igreja, é justamente sobre o culto. E o que é culto? Culto significa um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Isto é a definição para a palavra culto. É um conjunto de atitudes, ou seja, um ato em curso prático, e ritos, ou seja, um conjunto de cerimônias, cuja palavra cerimônia implica-se por atos solenes que envolve a regra e as diretrizes que se prestam, e pelos quais se adora uma divindade. Isto é a definição para culto, certo? E o Senhor, logicamente, como uma divindade e a nossa divindade, a quem servimos, Ele sempre nos ensinou, desde os tempos passados, a o seu povo prestar culto, o seu povo cultuá-lo. Então, culto, certo, é um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adoram a Deus. Ninguém adora a Deus por veículo algum que não exista. Ou seja, o culto é um meio pelo qual se adora a Deus. Então são N maneiras pelas quais nós adoramos a Deus, servimos a Deus e mantemos comunhão com Deus. Tá? Nós precisamos de um veículo para que possamos servir, mantermos comunhão e cultuarmos ao Senhor, adorarmos a Deus. E o culto é um veículo. O culto é um desses meios pelo qual se adora, se serve e se mantém comunhão com Deus. Então, há duas características para este culto que nós estamos estudando aqui. A primeira é a liberdade e a segunda é a reverência. Ou seja, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Certo? Liberdade e reverência. Então, o objeto de estudo aqui é o culto a Deus, tendo como marca, tendo como característica e aspecto a liberdade e a reverência. Certo? O que é reverência? Reverência é uma veneração pela qual se considera algo sagrado. Isto é reverência. É um tipo de veneração ao qual ou a quem nós consideramos sagrado. Então, o culto ele é prestado de forma não liberal e nem libertina. O culto a Deus
ele é prestado, certo? De forma que nos traga liberdade e nos ofereçamos liberdade, certo? E também de forma reverente, ou seja, de forma que através das atitudes, através dos ritos que são celebrados por meio do culto, no ato processual do culto, se chegue a uma adoração, a uma comunhão e a um serviço ao Senhor. Então, nessa lição, nós destacaremos princípios que nós vamos estudar, que são indispensáveis para o nosso modelo de culto, tá certo? O autor da nossa lição destaca como texto áureo que Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Se Deus é, importa que aqueles que façam ou que fazem, assim o façam em espírito e em verdade. Em espírito, porque implica na mesma natureza, não na mesma proporção, mas na mesma natureza que o Senhor é. Ele é espírito, importa que tudo que façamos, façamos por meio do espírito humano em comunhão com o Espírito de Deus, que gera então um estado espiritual na nossa vida. Ok? Segundo lugar, como ele diz aqui, em verdade, porque em verdade se trata aqui daquilo que é definido como não apenas como característica, mas como também fundamento daquilo que torna verídico o nosso empreendimento, o nosso desenvolvimento em relação a Deus, certo? Então, na verdade prática está escrito: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, né? E não onde adorar. E aqui eu faço uma aplicação a essa expressão: o que vale é como adorar e não onde adorar. É importante dizer que o lugar onde se adora, ele torna-se relevante e até doutrinariamente desaprovado em alguns casos, quando a gente, na nossa presciência, na nossa vontade, escolhe lugares ilícitos para adorar. E aí não há como funcionar uma adoração como esta. Se eu deliberadamente decido ir adorar a Deus em tais lugares onde Deus reprova, então essa minha adoração não vai servir. Agora, se onde eu estiver, eu buscar a Deus, não premeditadamente, decidindo por lugares ilícitos, e lá, na minha comunhão com o Senhor, eu expressar através do corpo, alma e espírito a minha vida com Deus, certamente o Senhor, Ele irá receber. Você entendeu? Então, o título da nossa lição é esse: cultuando a Deus com liberdade e reverência. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. A introdução, nós vamos estudar princípios que são indispensáveis ao modelo de culto aceito por Deus. Então, o culto aceito por Deus tem um modelo. O culto aceito por Deus tem uma definição, uma doutrina. Não tem uma regra litúrgica. Não existe regra litúrgica para culto. Não existe a ideia de que o culto tem que começar com uma oração. Isso aí são costumes que a igreja emprega e são saudáveis, logicamente, que se entra na presença de Deus para cultuá-lo, invocando a sua presença. E não só se invoca a presença de Deus por meio da oração, mas nós aprendemos que nós iniciamos todo empreendimento espiritual, todo investimento espiritual para fins de culto, com uma oração de introdução, e essa oração traz como ato inicial, certo? O reconhecimento de pecado, a confissão, a adoração e a invocação pela aprovação de Deus no nosso meio. Isso tornou-se praxe nas nossas reuniões de culto, quando a gente começa o culto com uma oração. Então, o culto a Deus, não há uma liturgia definida para o culto ser válido ou para que o culto seja recebido por Deus.
Mas existe doutrina, existe uma doutrina fundamental, existe uma doutrina aspectual que traz, certo, princípios e valores chamados de elementos de culto ou elementos do culto. Estão confundindo elementos do culto com circunstâncias de culto. Elemento de culto é uma coisa, é o que a Bíblia traz como doutrina para nós cultuarmos ao Senhor congregacionalmente, coletivamente e individualmente. É os três aspectos que traz o culto quando nós nos reunimos para cultuarmos ao Senhor. Esses três aspectos do culto ele traz sobre nossas vidas. Ele opera. O culto ele não deixa de ser individual, mesmo em grupo. O culto ele é coletivo, mesmo sendo o aspecto inteiro original como individual. E o culto ele é, certo, conjunto, ele é um culto grupal, porque traz a reunião de pessoas, certo? Então, o que nós entendemos aqui, a introdução? O Novo Testamento aqui não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Exatamente. O Novo Testamento, a era testamental da igreja, não traz um modelo litúrgico e nem traz um manual para que se siga aquela regra de como você vai ter que realizar aquele culto. Se é de 1 hora, se é de 10 minutos, se é de 2 horas, se começa assim, se termina assim, certo? As igrejas tradicionais, elas têm por costume, né, começar o culto com oração, tem os seus cânticos congregacionais, os seus hinos, depois segue-se a distribuição de oportunidades, né? Há umas que empregam, né, a situação de orações específicas, de testemunho de milagres, né, de pedidos de oração. Segue-se com a pregação da palavra, né, a leitura e pregação, e por fim termina com a oração inicial, com a impetração da bênção apostólica. Esta, no meio pentecostal, principalmente, é a base, né, com que nossos cultos eles são processados, né, nas nossas reuniões. Mas, neotestamentariamente, não há uma liturgia, certo? Não há um manual para que se comece de tal forma e termine de tal forma, certo? O que implica na doutrina bíblica é que os elementos do culto, eles existam. E nós vamos ver isso aqui, tá? Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre o que devemos organizar o culto. Como devemos organizar o culto, né? Então a igreja de Corinto, descrita no capítulo 14, com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável por Deus. Então eu começo essa palavra aqui, introdutória, tratando sobre a ideia e diferença de elementos de culto e circunstâncias de culto. E, certo? E estão substituindo os elementos do culto pelas circunstâncias que estão se empregando nos cultos. Ok? Certo? Qual a diferença, irmão? Que elemento do culto, que é um elemento? É algo que compõe um todo. Elemento é uma parte que compõe um todo. O que é uma circunstância? É algo oferecido oportunizadamente, certo? Que se emprega junto a um processo que está em curso. Então, aquilo que é circunstancial de culto, certo? Seja uma peça teatral, seja um jogral, isso não é elemento de culto. Isso é circunstância de culto, tá? E estão tirando os elementos. E quais são os elementos do culto? A leitura bíblica, a oração, o testemunho, a pregação, tá? O louvor, ok? Isso são os testemunhos, os elementos do culto, certo? E estão tirando isto, certo? Para preencher com circunstâncias de culto. E o que são as circunstâncias de culto, certo? Desde apresentações musicais, certo? Desde encenações teatrais, isso não é elemento de culto. Isso não se percebe na história dos parâmetros, né, do culto cristão como um tipo de elemento, ou seja, algo que compõe a realidade do culto. Certo? Então, isso está tornando-se tão sério que está se trazendo práticas ilícitas
intrínsecas no meio de danças, no meio de jograis, no meio de encenações, que mais, certo, chamam a atenção dos olhos do que a compreensão da mente. Porque tem apresentações musicais, através de grupos, de gestos ou coisa parecida, que é de difícil compreensão. São gestos que a gente fica querendo entender, certo? Porque que a gente não está compreendendo aquela mensagem, certo? O que está querendo dizer aquela expressão que está se manifestando ali, né? Então, uma coisa é elemento de culto, outra coisa é circunstância de culto. É proibido, irmão, empregar alguma circunstância de culto? Não, desde que ela tenha, certo, como base os elementos do culto, desde que ela não interfira, certo, no teocentrismo do culto, inserido nos elementos, e desde que não tire dos elementos do culto a primazia e a prioridade. Aí pode-se apresentar um grupo de gestos, aí pode-se apresentar, certo, uma encenação teatral, certo? Mas, certo, substituir elementos do culto que são básicos, que formam o todo do culto, por circunstâncias de culto, aí não. Aí torna-se um culto reprovado por Deus, certo? Então, nós vamos perceber aqui que esse culto aceito por Deus, alcançaremos elementos que devem existir na liturgia da adoração oferecida ao Senhor. E por fim, nós vamos pontuar aqui algumas características do verdadeiro culto pentecostal, né? Que é o nosso lema aqui, essa ideia do culto pentecostal, certo? Que estamos estudando. Então, o que nós vamos entender? Princípios bíblicos indispensáveis para o culto. Devemos lembrar que o culto não é espetáculo, certo? O que é culto? Para a nossa definição, culto é um conjunto de atitudes e ritos, certo? Que visam, sobre regras, certo, a adoração a uma divindade. Isso é culto. Existe o culto cristão, existe o culto não cristão, certo? Enfim, várias formas, porque culto não é uma palavra que se empregue apenas a Deus, o nosso Deus, mas a qualquer coisa ou pessoa que se torne uma divindade, ou faça-se uma divindade, né? E aí presta-se esse tipo de culto que vai desde a adoração ao serviço e à comunhão. Nós que conhecemos a Deus, entendemos que cultuar somente ao nosso Deus, não é assim? Certo? Então, nós vamos seguindo aqui, em nome de Jesus, discorrendo a nossa lição. Devemos lembrar que o culto não é um espetáculo, nem é um show caracterizado por um ato, certo? Ou danças, ou assim, roupas extravagantes, músicas carregadas de agressividades, ou barulhos nos quais trazem ritmos tais como rock, funk, rap, axé, certo? Onde os participantes estão mais interessados na euforia, na diversão, certo? E na autossatisfação, em vez de adoração ao Senhor. E não é isso que se vê muito, né? Os ritmos estão invadindo a igreja, tirando os elementos providenciais do culto e estão tornando o culto ridicularizado pela sensualidade de certas vestes que se apresentam nos altares, manifestando então um tipo de culto ao Senhor, certo? Isso não é elemento de culto, certo? Isso chega a profanar o altar do Senhor, tá? Então, eu sei que vai ter muita gente que vai se horrorizar com o que eu vou dizer aqui, tá? Mas provamos na Bíblia que isto não é elemento de culto, tá? Isso é uma circunstância mal empregada dentro dos cultos, certo? E está se vendo por aí pirotecnismo nos cultos, está se vendo por aí, certo? Um show, um espetáculo, certo? Em que mais se atrai a atenção pelo que acontece no ambiente em termos físicos, ilusionistas, certo? Misticismo, do que a própria palavra de Deus e a atração do Espírito Santo.
tá? Então, o culto, alguns princípios bíblicos, a gente parte por aqui, que todo elemento que intervém nesta relação, desviando a atenção para si, não atende à finalidade do culto. Tudo que tira a atenção dos elementos do culto e atrai para si, como circunstância, não é culto aprovado por Deus, certo? Não é culto, e quanto mais o neopentecostalismo, quanto mais as doutrinas heréticas entram no meio da igreja, quanto mais a liderança se envolve com o modernismo, a fim de atrair e concentrar a mente das pessoas dentro da congregação, se vai utilizando vários meios, várias situações, certo? E que vai se empregando no meio daquele culto a fim de atrair a atenção das pessoas, certo? Quem atrai a atenção das pessoas é o Espírito Santo, não é você, pastor. Quem atrai a atenção das pessoas, certo? É o Espírito de Deus pela pregação genuína da palavra de Deus. Não é você, líder de grupo, não sou eu, pregador, não é você, professor. Quem atrai é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, no ato do culto, em que o culto é dado na responsabilidade da igreja e não do incrédulo, o culto é imposto para que a igreja ofereça ao Senhor, por meio dele, a sua adoração. E não cobrado do incrédulo que ele cultue, porque ele não sabe, ele não tem isso, certo? Aí chega no nosso meio, nós apresentamos um falso culto, certo? Apresentamos uma falsa liturgia, apresentamos uma imagem cristã, que quem entra disse, parece que eu estou num show aqui, parece que eu estou em todo lugar, menos no culto, porque ele é acostumado a ouvir que o culto cristão é um culto decente, é um culto com ordem, é um culto solene, é uma coisa ritualista, certo? Que obedece suas regras, que tem, não engessada, não uma coisa sem liberdade para adorar, não. Mas o que está se acontecendo hoje é violando esses princípios elementares do culto e se investindo de circunstâncias atrativas, certo? Subjetivas, certo? E intencionadas nos cultos. É isso que está acontecendo, tá? Por isso que muitas vezes se nota que não houve o agir de Deus ali, Deus não operou ali. Vamos analisar os elementos do culto para ver se nós estamos exercendo cada um deles. A oração, a intercessão, a leitura, o louvor, certo? A adoração, tá? Culto não foi feito para se pedir nada. O culto a Deus é um meio pelo qual nós invocamos ao Senhor em adoração a Ele, nos dispondo ao seu serviço, confessando a nossa vida diante do Senhor, procurando adorá-lo e servi-lo, certo? Nos seus fundamentos. Então o culto não é para que alguém vá lá e ore a Deus pedindo para Deus abrir porta, pedindo para Deus fazer tal. O culto não tem essa finalidade. E às vezes a gente percebe culto que se pede tanto a Deus, desde a oração inicial até a final, mas se oferece nada a Deus. E o culto é uma oferta do homem por meio dele a Deus, e não uma intercessão do homem por meio do culto a Deus. O culto é uma oferta do homem a Deus. O homem, ele através do culto, ele busca ao Senhor entregar a Deus a sua vida, entregar a Deus a sua adoração, o seu louvor, entregar a Deus a sua alma, o seu espírito, entendeu? Então essa é a finalidade do culto, certo? Então como é que o culto deve ser? O culto, que torno a dizer, é um conjunto de atitudes e ritos, certo? Que por meio deles se adora uma divindade. Isso é o culto. Então, o que o autor coloca aqui? Como é que deve ser o culto? Primeiro, o culto deve ser teocêntrico, ou seja, ter Deus como centro, certo? Preste culto somente a Ele, está escrito. Deus é Deus zeloso, tá? Deus quer ser adorado pelos seus filhos. O culto é para os filhos, não é para quem não é filho. O culto a Deus é para ser celebrado pelos filhos de Deus, né? Então,
não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, deixe meu filho ir para que me adore. Está escrito em Êxodo 3,12. Percebamos que a adoração precede o culto. Adore, depois cultue. Certo? Temam e sirvam a Ele. Então a gente traz nesse texto aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, certo? Aqui pelo menos 4 princípios do culto. Ele fala a adoração, ou que se emprega na nossa reunião, a adoração, que precede o culto. O que é um culto na prática? O culto é uma ação de prestação. O culto é um ato prestativo. Nós vamos prestar a nossa vida ao Senhor. E antes de começá-lo, o culto, que Paulo diz que deve ser racional, que ele diz que deve ser puro, santo e agradável, que ele diz que deve ser um culto comunicativo, que ele trata que deve ser um culto em comunhão, tá? Ele diz que esse culto ele começa com adoração, certo? Segue a prestação do culto na sua prática, certo? No exercício. Depois ele trata que deve existir, certo? A manifestação entre uns com os outros do temor ao Senhor, certo? E isso vai desde aquilo que nós vamos falar ao que nós vamos fazer e servindo a Deus. Então, o culto deve ser, em primeiro lugar, teocêntrico, ou seja, ter Deus como centro da nossa busca, da nossa oferta, certo? Do nosso oferecimento ao Senhor. É Deus como centro. Segundo, o culto deve ser espiritual. A primeira característica da adoração é que ela deve ser de adoradores, que adorem em espírito, conforme João 4:23. O culto ele deve ser, além de ter Deus como centro, ele deve ser na mesma natureza que Deus, ou seja, deve ser espirituais. E se for, e só pode ser um culto espiritual, se quem presta esse culto também for espiritual. Esse homem que presta o culto, essa mulher, ele precisa estar em espírito, para que, certo, essa comunicação do homem com Deus possa gerar um estado espiritual de exercício, um estado espiritual de manifestação, um estado espiritual de compreensão ou discernimento. Por isso Jesus disse, os que adoram ao Senhor, que é Espírito, adorem em Espírito também. Porque não é impossível prestar, através dos elementos do culto, que são todos eles espirituais, oração, a palavra, o louvor, o testemunho, tá? Tudo isso são elementos espirituais. E quem usa desses elementos precisa estar ou ser espiritual também, certo? Ou seja, ter essa comunicação com o Espírito de Deus é que torna o homem espiritual. O que faz o homem espiritual não é ele ter um espírito. O que faz o homem espiritual é o ato comunicativo do Espírito Santo com o espírito do homem. Torna esse homem um ser espiritual. Espiritual, entendeu? Então, esse culto deve ser espiritual. Somente uma adoração espiritual pode gerar um culto espiritual verdadeiro. E os sacrifícios no culto cristão são, primeiro, o sacrifício espiritual do corpo, certo? Conforme Romanos 12, 1 e 2, apresenteis os vossos corpos, certo? Então, não existe uma adoração espiritual em estado de espírito se o corpo ele não for evidentemente expresso como um corpo marcado pela decência, pela ordem, pelo pudor, certo? E aí vai desde o uso das vestes, certo? E aí vai desde o comportamento no culto, no meio da igreja, entendeu? Certo? Porque às vezes se percebe, entendeu? Principalmente quando se adota essas tais circunstâncias no culto, pessoas com práticas, tipos de roupas, certo? Que profanam a santidade de Deus, que profanam, certo? A pureza do cristianismo. E aí vem dizer que o que importa é o Espírito, certo? Mas Paulo diz que para que se haja um sacrifício espiritual, é preciso que haja um sacrifício corporal.
tá? E aí Paulo diz, apresenteis os vossos corpos. E aí corpos fala de membros. Apresenteis as vossas mãos, vossos pés, vossos olhos, enfim, apresenteis os vossos corpos como algo ofertado a Deus, um sacrifício. Certo? Então vai o corpo, o louvor, a prática do bem, a mútua cooperação. Isso são algumas características, certo? Alguns sacrifícios no culto cristão que são espirituais. Sacrifício do corpo, o sacrifício do louvor, o sacrifício da prática do bem, tá? Conforme Hebreus 13:16, e o sacrifício da mútua cooperação, certo? Primeiro, o culto deve ser teocêntrico, o culto deve ser espiritual, o culto deve ser verdadeiro e reverente. É o que nós estamos tratando aqui, cultuando a Deus com liberdade e reverência. O culto deve ser verdadeiro e o culto deve ser reverente. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro culto ao Senhor deve ser verdadeiro. Isaías 29:13. Certo? Então, nossa liturgia, ela é simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento. Que fareis, pois, irmãos? Paulo dizendo, quando vos ajunteis para cultuar, uns de vós tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Aí Paulo conclui dizendo, faça-se tudo para edificação. Se aquilo que está se fazendo não edifica, não é elemento de culto. Se aquilo que está se empregando no culto não edifica, primeiro, o culto como ato praticado, segundo, o alvo do culto por meio da operação que é a igreja, certo? E a finalidade do culto, que é alcançar a aceitação de Deus. Se estes momentos, certo? Eles não edificam, se o que eu faço no culto não edifica essas três verdades aqui, então de nada esse culto vai valer, certo? Então, Paulo diz, faça-se tudo para a edificação, né? 1 Coríntios 14:26. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras, testemunho, contribuição, certo? Que trata-se das ofertas, enfim, certo? Isso são os elementos de culto, certo? Na igreja pentecostal, na igreja tradicional, enfim, a igreja testamentária, certo? Ou seja, a nossa igreja que nós vivemos, a gente aprende com a Bíblia que, certo, os elementos do culto, conforme Paulo descreve, certo? A oração, o louvor, a leitura bíblica, a exposição das escrituras ou da leitura que foi lida, ou feita, ou outra, né? O testemunho e a contribuição são elementos a serem praticados no culto verdadeiro, certo? E Paulo chega a dizer aqui que nós podemos entender que essa adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos. Se faltar esses elementos no culto, a minha adoração por meio dele não vai ocasionar o seu objetivo, não vai chegar. Porque que culto é este que não tem oração? Que culto é este que não tem o louvor, que expressa a gratidão e a adoração como um fundamento, né, de quebrantamento e de humilhação diante do Senhor? Que culto é esse que falta a leitura, certo? A menção da palavra escrita? Quando não tem e se joga louvor dentro dele e que se enche de apresentações teatrais dentro dos cultos e que se tira o tempo todo do culto e a exposição das escrituras já não existe mais, e está até existindo, né? Mas quando se vai para a exposição das escrituras, se encontra, na verdade, bodes entretendo lobos, porque agora mudou-se, né? Os lobos estão de plateia assistindo os seus bodes pregarem, porque não tem mais sentido. Os bodes tornaram-se profissionais dos lobos, ou seja, os falsos profetas, falsos pastores, que deixaram a doutrina do culto de lado,
que abandonaram os verdadeiros fundamentos da exposição das Escrituras, a teologia sistemática, a teologia bíblica, certo? Foi rasgada do meio dos cultos. Então, esses lobos que fizeram isso, agora estão de plateia, vendo seus alunos, os seus bodes, ensinarem as suas heresias, aplaudindo e batendo palma, porque os elementos do culto, a oração verdadeira, certo? Que invoca o Todo-Poderoso no nosso meio, o louvor que leva e eleva o homem à plenitude da presença do Senhor, a ser aceito por meio dele, dessa oferta, certo? A leitura bíblica com a reverência, com a maestria, com o manuseio, certo? Com o tratar da teologia bíblica, isso já não mais, quase não existe mais, certo? Porque estão substituindo a própria Bíblia pelos textos adicionais que muitas vezes se leva, conforme Paulo disse, às fábulas e às contendas, né, que causam confusão na mente, certo? Então, gente, Paulo está nos ensinando que o culto, ele não existe, não há regra litúrgica para o exercício do culto, mas existe doutrinas que traz nela os elementos a serem empregados e exercitados no culto, certo? E quando se tira esses elementos do culto, certo? Se tira aquele veículo pelo qual eu e você procuramos nos aproximarmos do Senhor como igreja, que é o culto, desde o culto individual ao culto congregacional. Quando se tira isso, esses elementos do culto, certo? Rasga-se então toda a constituição espiritual sob a instituição do culto a Deus. Não se cultua a Deus da maneira ou segundo o bel prazer. Não, eu cultuo assim. Não, cada um cultua do seu jeito. Eu sei que cada personalidade possui características individuais próprias e inerentes a si. Isso é regra da psicologia, certo? E da própria concepção da criação humana, certo? Mas a composição coletiva do corpo, chamada igreja, sob a ordem e a orientação do culto a Deus, aí Deus já estabeleceu os seus fundamentos, os seus princípios de como nós devemos nos comportar, certo? Desde na casa de Deus ao exercício elevado a Deus, certo? E na exposição do nosso culto ao Senhor, tá certo? Então, o culto ele deve ser verdadeiro e reverente, certo? Entendemos que essa adoração ela precisa ser reverente. Se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias a esse culto, é preciso ter reverência no culto ao Senhor, certo? É preciso ter reverência. E o que é reverência? Reverência é uma veneração, pelo qual se considera algo sagrado. Venerar, certo? Faz a mesma coisa que adorar sob o conceito e sob a concepção de alguém que é superior, que alguém que merece adoração e louvor. O culto, ele torna-se reverente, ou ele precisa ser reverente, porque ele é prestado a um ser que é soberano. E nós entendemos que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, certo? Então, o culto ele deve ser teocêntrico, ter Deus como centro. O culto ele deve ser, aliás, então, o culto está se tornando eclesiocêntrico. Sabe o que é isso? O culto está deixando muitas vezes de ser teocêntrico para ser eclesiocêntrico, ou seja, a própria igreja como centro do próprio culto. A igreja está sendo o centro do seu próprio culto, quando a Bíblia diz que o centro do culto deve ser Deus e não a igreja, certo? Estamos cultuando mais uns aos outros do que a Deus. Estamos tanto dependendo de um do outro para cultuar que estamos quebrando o princípio de que Deus é o centro do nosso culto, né? Então, o que o culto deve ser? Deve ser teocêntrico, deve ser espiritual, deve ser verdadeiro e reverente, deve ser espontâneo e alegre. Não há espontaneidade para orar e interceder. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. A espontaneidade chegou a tal ponto que houve necessidade de estabelecer ordem e limites na igreja primitiva, certo? O culto deve ser espontâneo e alegre. Essa expressão espontaneidade
Não confunda com falta de regra, com falta de ordem, com falta de princípio, tá? O culto deve ser espontâneo no sentido da voluntariedade. Primeiro, ser voluntário à obediência. Segundo, ser voluntário, certo? À reciprocidade, certo? Que nós buscamos e estejamos sujeitos a receber do próprio Deus, tá? E não sejamos espontâneos a ponto de fazer o que eu bem quero, do jeito que eu quero e assim vai. E não é assim. O culto deve ser espontâneo, voluntário. O culto deve ser exposto e disposto. É como diz o salmista: me alegrei quando me disseram vamos, certo? À casa do Senhor. É como disse Davi, no Salmo 23, verso 6, que ele diz que a bondade e a misericórdia seguirão e ele habitaria na casa do Senhor por longos anos. Então essa espontaneidade, essa voluntariedade, ela move o meu espírito a estar fazendo, sendo, certo? E exercendo tudo que for elemento do culto com liberdade, certo? E não com libertinagem, que é a prática ilícita de uma liberdade que me dá um certo direito falso de fazer o que eu bem quero. Aí age com rebeldia, age com falta de reverência, age com falta de zelo, né? Então o culto deve ser espontâneo e alegre, certo? O que o autor coloca aqui, né? A gente já viu aqui a princípio, certo? Alguns aspectos do culto, como o culto deve ser. O culto que agrada ao Senhor. Ele deve ter Deus como centro, deve ser um culto espiritual. Culto espiritual só pode ser realizado pelo homem espiritual, através de um ato espiritual, em comunhão com o Espírito. Aí gera uma obra espiritual, certo? Culto deve ser verdadeiro e alegre, reverente, né? Espontâneo e alegre, certo? O culto pentecostal, o autor coloca aqui na nossa lição, certo? Para a gente entrar aqui e avante, certo? Ele diz que o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Ou seja, o que o autor coloca? O objetivo aqui do cristianismo, do segmento cristão, não é definir parâmetros de cultura para exercício do culto. Porque o africano ele tem a sua maneira de cultuar o Senhor. O africano ele usa muito da expressão corporal para manifestar a sua adoração. O africano ele dança muito, né? Mas não é essa dança que estão trazendo hoje para dentro das igrejas, não. Viu? Não é essas calças coladinhas que bota e sobe no altar para estar se abrindo no meio dos altares, em cima dos altares, certo? Que quem está lá embaixo vê coisas que não era para existir no meio da igreja. Isso não é uma expressão corporal de adoração ao Senhor. Não é muitas vezes certos tipos de roupa que se usa, certo? E vai para dentro das igrejas, certo? E que se expressa e se expõe à nudez e à sensualidade. Não é isso. O africano, nos seus ritos de culto, ele tem as suas descendências, né? Que trabalha essa expressão corporal, desde as suas danças, aos seus adereços. O africano ele cultua culturalmente dessa forma, mas ele não viola os elementos do culto, a oração, o louvor, a liturgia, a leitura da palavra, a pregação, certo? Então, certo? Isso é uma proposta do cristianismo, é não padronizar o mundo e nem destruir as culturas, porque se você for na Turquia, os tipos de vestes que o turco usa, certo? Você vai dizer, não, isso é uma saia, não pode usar um negócio desse. Só que aquilo não é uma saia, aquilo não é um adereço feminino, aquilo é uma composição vestuária de uma cultura, e ali não há nenhuma censura teológica para aquilo ali, entendeu? Certo? Agora, isso aqui, o autor está dizendo, né? No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia apresentará, certo? Apresentará louvando a Deus na sua própria tradição, tá? Nós, brasileiros, temos a forma cultural, certo? Para prestarmos nosso culto. Agora, a mensagem, seja na África, seja aqui,
seja em Jerusalém, em Israel, que tem a sua maneira, ela é uma só. A mensagem do cristianismo, ela é uma só. Agora, ela é empregada em termos culturais, em exercícios diferentes, que não violam a santidade da mensagem, que não deturpam a originalidade da mensagem, que não contradiz os princípios da mensagem, certo? Então, lá na África todo mundo adora com aquelas músicas, com aqueles som que trouxeram hoje, deram o nome de axé. Axé é uma entidade maligna, axé é uma entidade satânica, certo? Que invoca nos centros de Umbanda, certo? Então deram esse ritmo a uma descendência afro, que vem lá da África, e colocaram aqui, e querem trazer agora para dentro das igrejas, e com a fina desculpa de que todo ritmo pertence a Deus. Quem criou a música foi o Senhor, certo? O Senhor criou a expressão, certo? Salmodial, certo? Da música, da letra, do ritmo, certo? Aí foi o homem, certo? O Senhor cria a expressão salmodial, né? É tanto que as músicas dos hebreus, certo? Elas eram muito mais aclamadas, era mais aclamação do que letras melódicas, tá? Com o passar do tempo isso foi mudando. Hoje diz com a desculpa de que todo ritmo pertence ao Senhor, aí traz uns samba para dentro da igreja, aí traz uns pagode para dentro da igreja, aí traz uns rap para dentro da igreja, traz uns hip hop, uns funk, certo? E aí coloca tudo isso aí, que ninguém não edifica em nada, tá? Não edifica em nada, uns forró, certo? Daqui a pouco vão trazer pisadinha para dentro da igreja, daqui a pouco vai trazer a sofrência para dentro da igreja, aquele negócio, certo? E isso vão colocar no meio do culto, certo? E aí pronto, vai estar feito, certo? Um verdadeiro bar, vai estar feito um verdadeiro showman para dentro dos cultos, certo? Então eu digo para você, pastor, preze pela ordem da doutrina que compreende os elementos do culto e não permita, ainda que chama a sua igreja de quadrada, que chama a sua igreja de que lá não tem atração nenhuma, tem não. A igreja não é para ser atrativa não. A igreja caía na graça do povo e na atenção do povo porque tinha os elementos do culto como prestígio no meio do povo. Tinha a oração, tinha o louvor, tinha a santidade da leitura, tinha a prática da comunhão do bem, tinha a mútua cooperação, tá? Isso chamou a atenção do povo. Não foi essas pirotecnias, não foi esses atos cinematográficos que se tem hoje no meio das igrejas, não. Viu? Isso não é culto, sabe? Pode ser até culto, menos o culto que agrade a Deus, tá certo? Então, a gente segue aqui dizendo, certo? Primeiro, a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. É flexível, que é algo flexível. É algo que é manuseável. É algo que não é estático. É algo que é alternável conforme alguns fundamentos, algumas coisas que sejam lícitas. É flexível, né? É algo repensável. É algo que se muda de ocasião, certo? E de exercício. Mas ele diz aqui, quanto à forma de adoração, certo? Ela é flexível. Ou seja, a sua igreja está lá adorando de forma, através do louvor, está adorando de forma que está batendo palma, coisa parecida, né? Desde que não interfira, certo? Nos aplausos, tendo homocêntrico, né? Tendo o homem como centro, ok? E permite várias liturgias, ou seja, a liturgia da sua igreja, não necessariamente, como eu falei, precisa se estar seguindo aquela regra, oração, hinos congregacionais, oportunidade, leitura, pregação, bênção apostólica. Não tem essa necessidade de ter essa regra paulatina assim, categórica não, tá? Mas desde que não falte esses elementos no culto, que precisa disso, certo? Então, a flexibilização cristã, ela não traz esse engessamento, certo? De que o culto tem que ser desse jeitinho, e por isso que muitas vezes os nossos cultos têm sido verdadeiros cultos sem graça. Sem graça mesmo, sem a graça. Porque a gente quer manipular, certo?
e o Espírito ele não vai encontrar aquele lugar em nosso coração a ponto de operar aquilo que realmente ele quer, porque alguém que está na ocasião do culto está querendo tratá-lo daquela forma e tem que ser assim, né? E aí trava aquela pessoa que quer adorar o Senhor, limita ela a fazer aquilo, né? Enfim, certo? Então, tem sua forma distintiva de culto. Desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas, romanas, ortodoxas e alguns protestantes ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia, do culto judaico, com os vários sistemas de culto cristão. Realmente, não se pode trazer um modelo de culto judaico para o exercício do culto cristão. O culto no judaísmo, desde a religião judaica até o cristianismo judaico, porque compreende ainda alguns fundamentos do judaísmo, ele não pode ser trazido para dentro da igreja, no nosso tempo, a igreja gentílica, certo? Eles têm uma forma, e o próprio Deus é quem empregou isso no meio deles, que não pode ser mais adotado por nós. Desde o conjunto que forma ao governo sacerdotal, não se pode regimentar um culto sob a liderança sacerdotal como fundamento do hebraísmo, do judaísmo. E o que mais se vê hoje em alguns lugares é alguém trazendo o conceito da velha aliança para dentro do culto da nova aliança, adotando algumas normas e princípios que era certo, da antiga aliança e que o Senhor instituiu uma nova. E isso aí não é um culto que agrade a Deus, entendeu? Certo? Então, o culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, certo? Adoração do verbo latreu, que é servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta grega, né, que conforme compreende nos 70 livros, né, certo? Que foram assim traduzidos do latim para a língua grega, certo? Ela traz essa ideia de que no hebraico avodá, serviço, essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento, o que queremos dizer que a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. A igreja pentecostal tem sua liturgia de culto, né? É diferente de alguns cultos, de outras denominações, de outras linhas filosóficas, religiosas. O pentecostalismo ele tem a sua linha de manifestação de culto, né? E não tem nada a ver com essa coisa descontrolada, desordenada e descomunal que está acontecendo no meio das igrejas hoje, não, certo? Essa loucura, certo? De rodar e de pular e de correr que se existe hoje e que traz mais risco de vida, de acidentes, tá? Do que edificação. Isso não é característica de culto pentecostal. O culto pentecostal é marcado pela prática do bem, da mútua cooperação, do amor, da evidência dos dons operando no meio da igreja, certo? Da marca, certo? Efusiva, que traz a alegria do falar em outras línguas, da expressão, certo? Do gozo do Espírito em nós. Agora, essa coisa que acontece por aí, isso não é característica de culto pentecostal, não. Alguém diz assim, não, o culto hoje não foi pentecostal. Por quê? Porque ninguém deu glória a Deus alto, porque ninguém rodou, porque a igreja parecia um cemitério, todo mundo calado, certo? Aí o culto pentecostal ele é marcado pela alegria do Espírito na nossa vida, certo? E sendo um culto assim, o culto nunca vai ser um aspecto de cemitério. Ele vai ser marcado por testemunho de vitória, de bênção. Você vai se sentir alegre, você vai sentir gozo naquele culto. É o culto pentecostal. É o culto onde Deus é o centro, onde o crente adora em espírito e em verdade, onde o crente ele busca exercer os seus fundamentos, né, nas práticas dos elementos do culto, onde há a oração. E a oração aqui compreende desde a oração intercessória, oração específica, oração, certo, para que haja, né, a manifestação dos dons e do poder de Deus no meio do seu povo. Isso é culto pentecostal,
Entendeu? Não é essa coisa que criou-se o culto pentecostal, é só se tiver isso ou aquilo. Não existe isso, certo? Então, o culto cristão e a liturgia na Bíblia. Elemento litúrgico, certo? Desde algumas épocas da Bíblia. No templo, fazia parte da liturgia judaica a oração, o sacrifício, a oferta, certo? O louvor cristão. A oração, certo? Que Israel prestava, né? Confissão de fé dos judeus, tinha todo esse fundamento. A leitura bíblica e a exortação. Isso era elemento que era usado no templo de Salomão, certo? Templo erguido, né? Aí veio Esdras, né? Depois do cativeiro, e estabeleceu, após a reconstrução do templo, certo? Alguns elementos que consagrava o culto ao Senhor e que marcava-se da proclamação da leitura da lei, que ele manifestava a leitura da lei, ou seja, os textos de Moisés, a pregação, que era a interpretação dessa lei, a adoração, certo? Coletiva, a comunhão e o compartilhamento de alimentos e festejos. Era um tipo de culto que Esdras empregou dentro de Jerusalém, quando veio do cativeiro. Dois elementos interessantes era o compartilhamento dos alimentos. Ou seja, o culto naquele tempo, todo culto se compartilhava alimentos no culto. Ou seja, para que quem estivesse precisando, né, as pessoas que tivessem algum tipo de necessidade, havia nessa comunhão essa partilha também de alimentos. Isso é interessante. E festejos, né? Aí veio os elementos litúrgicos que Jesus trouxe. E Jesus, nos últimos atos de Jesus, ele, ao instituir a ceia, são claros os elementos litúrgicos que Jesus traz. E aí foi Jesus que trouxe, viu? Certo? Aí passou-se os elementos que foram empregados no templo que Salomão ergueu, passou-se os elementos que foram empregados por Esdras, agora vem Jesus, no ato da ceia, Jesus traz alguns elementos para ser colocado no culto. Primeiro, ele traz o elemento chamado de pregação, João 14, 16, certo? Segundo, a oração e intercessão. Terceiro, a instituição do simbolismo, do pão e do vinho. E quarto, o cântico de hino. Então Jesus traz esses 4 elementos que foram empregados naquela noite da ceia, aquela finalzinho de tarde, né? Jesus traz esses elementos, a pregação, a oração e a intercessão, certo? Se a intercessão é de clamar uns pelos outros, né? Ou a instituição do simbolismo do culto, no caso ali era a ceia, que seria marcado não apenas como no servir do pão e do vinho, mas que todo o tempo o simbolismo do corpo e do sangue tinha que fazer parte do culto, e tem, certo? Não que todo culto você vai cear. Eu estou falando do simbolismo, certo? Não na prática do rito da ceia, mas na presença perene do corpo e do sangue de Jesus no nosso culto. Se Jesus não for invocado no seu simbolismo, no corpo e no sangue, não há comunhão e nem há remissão do pecado. Então não há aceitação do nosso culto, certo? E depois os elementos que a igreja primitiva, com base no que Jesus ensinou, a igreja trouxe para dentro dela, certo? E o que foi que a igreja primitiva ensinou? Nela havia uma liturgia bem definida. A igreja de Atos dos Apóstolos tinha uma liturgia bem definida. E qual era? Primeiro, ensino da palavra. E perseveravam, certo? No ensino da palavra, na doutrina. Olha só, quando não ensina-se a palavra no culto, torna-se um culto incompleto. O ensino da palavra, certo? A gente tem que sair do culto aprendendo. A gente tem que sair do culto aprimorado no conhecimento. A gente tem que sair do culto aperfeiçoado no conhecimento. E não mais confuso ainda. Porque muitas vezes você vai para um culto e se sai de lá é confuso. Porque certas pessoas que vão pregar, certo? Sem nenhuma autoridade teológica, entra em assuntos, certo? Dessa natureza, sem nenhuma autoridade, querem incutir na mente das pessoas que ele, pregador, está certo no que quer dizer, certo? E saímos de lá, meu Deus, o que foi que eu ouvi aqui? Né? Então, quais os elementos que a igreja primitiva empregou? Ensino da palavra, comunhão através do comer juntos e das coletas, comunhão através do comer junto.
a igreja nos seus cultos tinha esse costume. Tá? A igreja no começo, ela tinha esse fundamento de liturgia. Era o momento da partilha dos alimentos juntos entre si. Sabe por quê? Porque tinha muitas vezes que cristãos iam para o culto que não tinham em casa o alimento, que não tinha se provido do alimento, e chegavam na igreja, sabiam que lá ia ser assistido nas suas deficiências. Lá eles iam ser alimentados também, não apenas da palavra, mas também da provisão física. Tá? Muitas vezes chega na nossa igreja pessoas que estão passando dificuldade em casa, de toda a ordem de provisão, ouve tudo de forma espiritual, sai de lá com uma palavra: creia que Deus vai fazer. E não se levanta um adorador que possa exercer esse princípio de culto aqui que a igreja primitiva realizava, certo? Que era assistir os santos nas suas necessidades. Que era assistir, que era socorrer, que era prover a necessidade de um dos outros, certo? Mas sabe, depois de um culto, ir para um açaí, ir para uma mesa de um restaurante, comer, certo? Se alegrar, quando muitas vezes um membro da tua igreja está lá, certo? Passando necessidade, você vai lá, aperta a mão dele, olha para ele, certo? Sabe que ele não está bem e ainda diz: Deus te abençoe, a paz do Senhor esteja aqui, viu? Amanhã tem culto. O comer, a partilha, era um elemento de culto, crente. A igreja precisa voltar a esse fundamento aqui. A igreja precisa ser uma igreja provedora, que nos seus cultos o cristão saia de lá tanto provido da sua fé, como também nas suas limitações, sabe? Como também das suas necessidades, entendeu? Certo? O que a igreja primitiva adotava mais como elemento de culto? O partir do pão, ceia do Senhor, né? As orações, tanto na vida pessoal como comunitária ou congregacional, certo? Eles tinham a oração como uma particularidade individual e também comunitária, oravam uns pelos outros, intercedia uns pelos outros, sabe? Se orava, sabe, sobre os outros, né? E não apenas sobre si. E aí o apóstolo Paulo instruiu a igreja a perseverar com hinos, sempre eram cantados hinos, instruiu a igreja na exposição da palavra, na manifestação dos dons espirituais, certo? Profecia e mensagem em línguas, quando houvesse interpretação, certo? E as denominadas coletas ou contribuições. Gente, isso foi alguns fundamentos que a igreja primitiva adotou como fundamento para os seus cultos, certo? Como elementos de culto, foram assim, empregados, né, nas suas reuniões de culto. Okay? O que o autor da nossa lição fala? Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionalistas como um movimento que baseia suas crenças em práticas das emoções e ensina a crença, certo? No cano aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. O que aprenderam a definir os pentecostais? Como loucos. Gente que não tem maturidade espiritual, gente que não tem fundamento teológico, bíblico, gente que não tem base nas escrituras para cultuar. É assim que definiram os pentecostais, certo? Quem define assim são aqueles que têm uma liturgia de culto mais centrada, mais diferente, certo? Os pentecostais autos se definem, os que eu falo, a maioria, autos se definem, certo? Como os detentores, certo? De algumas manifestações que nós já falamos aqui, que mais trai a atenção desse povo pejorativamente sobre os pentecostais, quando julgam e chamam de loucos, irracionais, né? Por conta de quê? De algumas expressões que se empregam hoje no culto pentecostal. Quer ver? Primeiro, eu estava tão cheio que eu fiquei fora de si. Ixi, e assim agora é?
Sabe qual é o culto pentecostal de hoje? É assim. Se fica tão cheio do Espírito que fica fora de si. E desde quando o Espírito Santo age demoniacamente? Porque quem fica fora de si é quem está endemoniado, meu filho. O Espírito Santo não age demoniacamente, não. Mas alguém disse, olha, o culto foi tão assim, ó, que eu fiquei fora de si. Deus não tira ninguém de si. Segundo, certo? Os movimentos são tão exorbitantes, tão ridículos, certo? Que se prestam hoje nas igrejas, certo? Que alguém diz, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Não é assim, não? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Menina, mulher, tu estava de um jeito que era fogo puro. Aí ela vai dizer, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Aí o outro diz, rapaz, tu estava, é canela de fogo. Aí o outro diz, rapaz, foi tanto que eu não sabia nem onde eu estava. E é assim, o culto pentecostal hoje é visto assim. Por isso que quem passa, com razão, olha e diz, isso são doidos. Não tem fundamento nenhum, não tem base nenhuma para isso tudo, certo? E se não fizer isso, não é pentecostal, né? Ele se define assim, certo? Mas a gente vai aprendendo, né? Certo? O que a gente entende? Não somos deístas. O deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve nos assuntos humanos. Nós não somos dessa natureza, né? A gente entende que Deus está conosco, que o Senhor, ele participa do culto, porque ele está recebendo o culto. O Espírito Santo manifesta-se no culto. Jesus, ele opera no culto, né? Então, o culto ele é formado pela igreja com a manifestação da Trindade, operando, recebendo e manifestando seu poder sobre nós. Não é assim? Revelando sobre o pregador, iluminando nossas mentes para receber a mensagem, operando individualmente uns dos outros, cura, renovo, manifestando os dons, dando visão, revelação, profecia. É a operação do Espírito, é a operação de Deus no nosso meio, não é? Então, a gente segue aqui, né, para a gente ir caminhando. Os elementos do gênero do culto pentecostal. Oração. Quer cultuar Deus de forma verdadeira e pentecostal? Tem que ter oração, né? Oração é uma prece dirigida pelo homem ao seu Criador com o objetivo de adorá-lo. Ele pedir perdão pelas faltas cometidas, agradecer-lhe pelo favor recebido, buscar proteção e, acima de tudo, uma comunhão mais íntima com ele. A oração no culto não deve ser na intenção, certo, de receber, mas na intenção de dar. A oração nos cultos é na intenção de dar. E quando a oração ela é intercessória, somos nós dando uns para os outros o cuidado, o zelo, a importância pela vida do próximo. Então nós estamos oferecendo ao próximo a nossa oração. Oferecendo a Deus a nossa oração. De quê? De busca pelo seu perdão e pela manutenção da sua comunhão. E não me dá carro, me dá casa, Senhor me abençoe, Senhor me tire dessa luta, Senhor me abençoe aqui. Isso não é oração no culto. Quando a gente concentra nosso culto nesse tipo de oração só, certo? Ainda a gente não pode pedir isso não no culto. Existe um momento no culto chamado da intercessão, que é aí onde a igreja se volta para esse fim e intercede uns pelos outros, intercede pelo mundo, intercede pela família, e aí sim é a hora de buscar de Deus, oferecendo a tua oração em favor do próximo, oferecendo a tua oração em favor do outro. Isto aí é o elemento da oração providencialmente no culto, tá? E não esses clamores que existem muitas vezes no culto e que foge daquilo que Deus estabeleceu, não como regra, mas como doutrina para a nossa conduta com base nos elementos do culto, tá? Hinos, um dos principais elementos do culto é o louvor a Deus. Louvar a Deus significa servi-lo em espírito e em verdade. A música esteve presente no culto de Israel, na igreja primitiva, certo? Sempre a música esteve presente. Quando Salomão ergueu o templo, a primeira providência dele foi a arca para dentro do templo, ou seja, a presença de Deus, e o louvor. Segundo, o sacerdócio para dentro do templo, ou seja, o governo da igreja, certo? Terceiro,
o sacrifício para ser operado no templo, ou seja, era a adoração por meio do povo que trazia o seu sacrifício. E quarto, um coral que Asaf dirigiu. Um coral, um imenso coral, tratado para serem cantados, aclamados, declamados, que formam os 150 hinos que hoje chamamos de Teilim, que em língua hebraica é Salmos, certo? Então, quando Salomão ergueu o templo, ele se preocupou com essas coisinhas aqui. Primeiro, com a arca dentro dele, Deus no meio dele. Segundo, com o sacerdote, ele instituiu e levou para dentro do templo. Governo da igreja, certo? Governo da igreja. Depois, os sacrifícios. Ele mandou providenciar sacrifício para o culto, ou seja, era a adoração do povo. Quarto, certo? Um coral para serem cantados os salmos que Israel recebeu de Deus em seus dias de tribulação, em seus dias de vitória. Isso foi traduzido como cantoria, como cântico dentro do templo, e todos eles foram com base em experiências próprias. Os hinos que eram cantados no culto em Israel eram todos marcados pelos salmos. E você sabe que salmos não é ideologia. Salmo é testemunho de experiência vivida. E esses salmos eram para ser cantados dentro da igreja. Ou seja, quando se cantava aquele salmo, não estava se cantando uma letra inspirada. Estava se cantando uma vida que foi vivida. Estava se lembrando quando Davi disse, certo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso era um salmo de romagem. Era um cântico que era entoado do caminho de casa para o templo, certo? Então esses hinos, que eram elementos de culto, eram marcados desde a saída de casa, no meio do caminho até a chegada no templo. Tinham outros que eram para ser cantados depois do culto. Quando voltava do templo, eles vinham cantando aquele salmo. Isso era os elementos isso era o louvor no culto. Isto era o louvor no culto. E não essa coisa que a gente vê hoje, certo? Que umas letras que parecem mais espírito de vingança, sabe? Heresia por cima de heresia no meio dessas letras, sabe? E tá lá os conjuntos cantando e aí ainda mais se dando glória, né? Certo? Enfim, é preciso compreender que o louvor como elemento do culto, certo? Ele é não uma adjacência, ele é não algo que se agregue, mas ele é algo fundamental, sabe? Ele é algo que traz o fundamentalismo do culto, certo? Leitura bíblica. A leitura bíblica é indispensável em um culto cristão e deve ser em um momento de profunda reverência. A leitura bíblica deve ser um momento de profunda reverência. Desde a autoridade da leitura, desde a dignidade do leitor, certo? Desde a exposição clara e direcionada pelo Espírito, certo? Não é alguém que vai olhar para um culto e vai dizer, não, o culto está assim, eu vou ler isso aqui. Não, a leitura bíblica deve ser uma inspiração. A leitura bíblica deve ser marcada por um direcionamento do Espírito. A leitura bíblica deve ser trabalhada pelo Espírito agindo no coração do homem. E não porque eu me lembrei vou ler isso aqui, dá certinho para o culto de hoje. Né? Tem pregador que vai hoje assim para a igreja. Ele vai, não tem mensagem nenhuma preparada, né? Ele vai e ele percebe o culto. Quando ele vê que está dando certo aquela, ele diz, opa, vou pregar isso aqui. Porque isso vai dar certinho para o culto hoje aqui. Está assim. Hoje está assim. Muitos cantos está assim. Mas cabe a nós, cabe a você, pastor, a você, crente, a mim, a gente rebater com a doutrina dos elementos do culto essas práticas ilícitas e mundanas no meio do culto, certo? A contribuição, porque a contribuição foi sempre uma marca da igreja, do seu culto. As ofertas representam uma expressão de gratidão, né? A igreja sempre trabalhou com oferta. De forma que não faltava nada para ninguém naquela congregação em Jerusalém, porque as ofertas que se traziam, né, eram beneficentes para aqueles que precisavam, né, desde o conforto do ambiente, a própria provisão de quem chegava, enfim, a contribuição é um elemento de culto também, certo?
A pregação é parte central do culto cristão, e sem ela o culto fica sem brilho e sem objetivo, pois é através dela que a fé é gerada e a vontade de Deus que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Tem algo aqui a ser abordado. O culto, para ser culto, tem que ter pregação. E o que eu entendo por momento de pregação? É aqueles 30 minutos que eu deixo para alguém falar? É uma maior parte do culto que eu reservo para que se ali diga, aqui está o elemento do culto, a pregação. E as saudações que se tem nos cultos, não é uma pregação? E os momentos que você tem, que você vai lá na frente e deixa uma palavra, uma saudação, que você deixa um texto bíblico, isso também não caracteriza uma pregação? Será que a pregação só se caracteriza se for, vamos ouvir agora a pregação, e separa aqueles minutos? Tá? É preciso entender que a pregação no culto, ela como ato institucional, ela se dá na exposição da palavra em qualquer momento do culto. Certo? Se dá em qualquer momento do culto. Mas, tradicionalmente, a igreja trabalha com aquele momento da palavra. Mas, se tem aquele culto, hoje vai ser um culto de testemunho, de louvor e um culto de oração. Certo? Não houve pregação nesse culto? Claro que houve. Você falou, você expôs, você deixou um versículo, certo? E aqui eu quero dizer que em muitas igrejas da nossa igreja, há cultos da terça-feira que são cultos de testemunho, de celebração, de contar as bênçãos, de orar. E não há necessidade daquele tempo para que se tenha aquela pregação. Aí quer dizer que violou o culto porque não teve pregação? É lógico que teve pregação. Você deixou um versículo, você falou, você deixou uma saudação. Teve pregação sim. Certo? É porque a gente já imagina aquela ideia de uma forma que a gente aprendeu, né? Enfim, gente, a gente caminha para o final do culto, aqui, que é a nossa escola bíblica, né? O zelo pela doutrina. Paulo vem falando do zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologia cristã, a defesa da nossa fé. Desde muito cedo a história da igreja, né, a gente nota isso. Os credos, as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito, de nos dar argumentos, fundamentos, para que a gente defenda, certo, aquilo que a gente crê, certo? Os nossos regimentos espirituais, no que a igreja crê, certo? Isso traz fundamentos basilares, isso nos dá base para a gente defender ainda mais aquilo que a gente crê, certo? E o ensino e instrução. A palavra doutrina veio do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto, né? Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando o texto sagrado expressa perseveravam na doutrina dos apóstolos, significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo ao ensino bíblico. Essa expressão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, tem 3 visões aqui. O autor não colocou aqui não, mas eu vou lhe ensinar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro, doutrina de governo. Perseveravam na liderança apostólica. Eles não estavam lá só olhando para a Bíblia e dizendo a gente não obedece a homem, não. Não era assim não, viu? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, doutrina de governo. O que era a doutrina de governo dos apóstolos para a conduta da igreja? A igreja perseverava na obediência à doutrina do governo dos apóstolos. Como eles direcionavam os cultos e a sua conduta cristã para as suas ovelhas. Segundo, certo? Além de doutrina de governo, era a doutrina, certo, teológica. O que os apóstolos defendiam como teologia sistemática e teologia bíblica. Eles tinham um conjunto de compilações doutrinárias que baseava-se na teologia que eles receberam de Deus, através do discipulado de Cristo, através do discipulado dos que passaram ou vieram depois de Cristo e formaram novos discípulos.
Isso eles aprenderam e transmitiam para a igreja. Por isso a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, doutrina de governo, liderança, doutrina teológica, conceito doutrinário sobre a Bíblia, certo? E terceiro, além de doutrina de governo e doutrina teológica, tinha uma doutrina eclesiológica, ou seja, uma doutrina eclerical, certo? Trabalhava-se, certo, o clero da igreja, trabalhava-se o regimento da igreja, certo? A eclésia cristã, certo? Com base nos princípios e nos costumes que eram saudáveis, que eram cristãos, certo? Que eram baseados na doutrina dos profetas, de Cristo, tendo cabeça Cristo, e na doutrina dos próprios apóstolos. Então, essa expressão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, não era só no que eles ensinavam, era no governo dos apóstolos, na doutrina teológica que eles passavam para a igreja, e na doutrina eclesiológica, na doutrina de igreja, o que seria a igreja, como seria formada a igreja, entendeu? Então, isso era o zelo pela doutrina. E o conteúdo de fé, da fé, a palavra doutrina se aplica também no corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos, as confissões de fé, certo? Trata-se do ensino sistemático sobre os dados da revelação de Deus, né? A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã com a ajuda do intelecto humano. A revelação de Deus, experiência cristã, certo? E intelecto humano. Revelação divina, experiência cristã produzida pelo Espírito e o intelecto humano que trata da racionalidade, da intelectualidade, da inteligência humana, certo? Para a compreensão, certo? Isso é o que a gente chama aqui de fundamento da doutrina como elemento do culto, certo? Aí traz o ensino, o conteúdo, certo? E a confissão da nossa fé. Isso tudo está envolvido no que a Bíblia chama de culto, né, ao Senhor. Ok? Terceiro ponto da revista aqui é o cuidado quanto ao modismo. Cuidado quanto aos modismos. Nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender nossa fé das seitas e heresias, certo? Refutar os erros que se opõem ao ensino bíblico, certo? E trazer à memória ou a compreensão dos que querem contradizer a nossa fé, que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus, né? Então isso vai desde defender a fé, se opor aos ataques e trazer os que são inimigos da cruz para servir ao Senhor. Essa é a missão da igreja, né? É com relação aos modismos que querem entrar. Essa palavra modismo traz a ideia daquilo que está na moda, né? E culto não é moda, gente. O culto não é marcado pelo que está na moda. O culto é marcado pelos fundamentos da doutrina. Por isso que liturgia não é um fundamento bíblico para ser engessado na igreja. A liturgia é uma orientação bíblica baseada na doutrina da igreja, na doutrina de Cristo. Para que as nossas liturgias, o que é a liturgia? É um processo, certo? Que envolve tempos, que envolve atos, que envolve situações no culto e que marcam a nossa conduta, certo? Ao prestar nosso culto ao Senhor. Isso tudo deve ser com base na doutrina bíblica, certo? Então o modismo, ou seja, aquilo que está na moda, está invadindo muito o tradicionalismo da igreja, o ortodoxismo da igreja, certo? Está invadindo muito, certo? O caráter original da igreja, e a igreja deve combater essa coisa chamada de moda, certo? Tem até agora um negócio chamado de moda evangélica, de roupa, sabe? E criou isso aí, né? Aí pronto, identificaram a moda evangélica. Estou vendendo roupa, tem moda evangélica, então se tem moda evangélica, então tem moda mundana, né? Então tem moda isso, moda aquilo, certo? Ou seja, aquilo que está na moda para o evangelho, o evangélico, né? E o homem e a mulher sabem que a decência e a ordem do vestuário sempre vai ser uma doutrina bíblica e não uma moda, né? E não uma moda, certo? Então, devemos combater esse modismo. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra
do dente de ouro, do dom da unção, né? Do sopro santo. Aí começa, né? A febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias. Isso tudo é que o autor colocou aqui, né? Algumas presepadas que se te traz no culto hoje, certo? E um bocado sabe? Onde estão os seus promotores e os seus expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus, né? Certo? Porque estão trazendo umas modas para dentro da igreja e diz que é o Espírito Santo que está fazendo, né? E diz que é Deus que está fazendo, certo? Aí tem um negócio de um sopro santo, né? Aí o que é mais que o autor colocou aqui? Um dente de ouro. Essa do dente de ouro não tinha visto ainda não, isso, certo? Aí o que é mais? Esse negócio deixa eu ver, da febre dos anjos. Tem tanta coisa aqui que, certo? Como eu não estou nessas modas, né? Aí eu não conheço muito essas coisas não, né? Mas a gente tem que estar preparado para... É conhecendo o certo que se rebate o errado, né? Quando se vive o certo, quando o errado chega, o certo, ele manifesta o errado. Ele esclarece o errado. E logo a gente sente o impacto e diz, opa, aqui não entra não. No culto aqui isso não entra não. Essa arrumação aí, certo? Essa coisa de querer no culto que de repente aconteça tal coisa, isso aí é moda. E moda não é coisa de Deus não. Deus não cria moda, Deus criou foi doutrina. E a doutrina ela não perece, a doutrina ela não passa. Ela é única, certo? Para que a gente exerça os nossos costumes, nossa fé, enfim. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus, né? Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus, reconhecido pela igreja, certo? Desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias. Isso é claro, certo? A igreja sempre foi desafiada a combater aqueles que se levantavam dentro dela. Gente, os sinais maiores da vinda de Cristo acontecem dentro da igreja. O desamor, a apostasia, os falsos profetas, certo? Os cristãos que agora deixavam que a doutrina não mais ferisse os seus ouvidos, antes da comichão e eles não ouvem mais. Então, se levantam do meio da igreja para investir contra a igreja. Mas no meio da igreja deve existir fiéis, remanescentes, crentes que combatam, certo? E tirem do meio dela essas heresias, que venham banir do meio da igreja essas modas, esses modismos, tá? Que vêm desde das oportunidades que se tem, sabe? Até aquilo que se faz, que estão trazendo muito essa coisa de moda para dentro da igreja, certo? Então a gente é como esse obreiro que se apresenta diante de Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor, né? É assim que a gente combate essas modas e é assim que a gente presta um verdadeiro culto ao Senhor, um culto agradável a Deus, ok? Finalizando, neste tempo, né, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus, certo? Escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Nenhuma autoridade sobre a nossa vida deve ter qualquer outro tipo de literatura que não seja conforme a Bíblia Sagrada, que não seja a Bíblia Sagrada, certo? Há outro livro, se tiver correlação com a Bíblia, é aprendizado para nós, mas o livro vai falar da Bíblia, o autor vai falar da própria Bíblia, entendeu? Certo? Então, o nosso compromisso com a palavra de Deus é que venhamos a crer que ela é a única revelação, certo? Para nós, que diante disso não há nenhuma literatura que exerça tipo de autoridade sobre o nosso culto. Os nossos cultos a gente aprende com a palavra de Deus, certo? É com a palavra de Deus, na palavra de Deus e exercendo a palavra de Deus que nós vamos prestar um verdadeiro culto ao Senhor, certo? Tenha liberdade para adorar o Senhor, certo? Tenha liberdade para adorar o Senhor.
para cultuar o Senhor. E esta liberdade não te dá direito de ser livre para fazer o que você bem quer. Essa liberdade, ela te reporta aos fundamentos que você foi colocado nele, para que você tenha liberdade de exercê-los, cada um deles. A oração, a leitura, a pregação, as orações intercessórias, os testemunhos, certo? O partilhar do bem, a ação comunicativa da provisão. Você tem liberdade para fazer essas coisas, certo? E ninguém vai te travar e te prender e fazer isso, certo? E tem a reverência no culto, certo? A reverência, o tratar reverentemente cada ato, o se comportar reverentemente diante uns dos outros, considerando os outros superior a si mesmo, atentando para o governo pastoral da igreja, atentando para a operação dos dons, atentando para a prática da leitura original da Bíblia Sagrada, certo? Isso é reverência, certo? Cultuando a Deus com liberdade e reverência. É assim que nós vamos prestar um culto agradável ao Senhor e por meio dele chegarmos ao Senhor, exercendo a nossa fé, a nossa adoração e a nossa comunhão e o nosso serviço ao Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa, tua congregação. Próxima oportunidade estaremos juntos. Deus te guarde nesse período aí de carnaval, certo? Que Deus te guarde dessa pandemia e que continuemos prestando o nosso culto ao Senhor. Desde o nosso culto individual, culto doméstico, culto congregacional e um culto social. É o culto que prestamos onde quer que nós chegamos, através do nosso testemunho diante da sociedade. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, Josenilton Silva, a paz do Senhor com as nossas orações. A paz do Senhor.